Saravá Umbanda, salve meus irmãos do canal de aulas, salve aqueles que estão chegando agora em nosso canal, falar sobre coisas importantes para a nossa querida e amada religião, nossa querida e amada Umbanda, né? Querem entrar na Umbanda? Assista esse vídeo, né? E vamos lá. A gente tem que entender que muitas pessoas que desconhecem a religião de Umbanda, eles vão sempre comprar algumas ideias que estão fora do contexto, não fazem parte daquilo que a Umbanda promove. A Umbanda é uma religião que ela nasce sobre alguns pilares, né? O pilar indígena, o pilar africano, do espiritismo, do catolicismo popular, entre outras questões, né? A Umbanda é uma grande síntese, é uma síntese espiritual e ela tem um código de conduta. Então, o código de conduta que ela traz, que é um código moral, que é muito definido esse código moral através do nosso divino Papai Oxalá. Que aí entra a questão do sincretismo de Oxalá Jesus Cristo, que é exatamente a figura do lado moral da religião. O que Jesus trouxe para a humanidade? Lembrando que Jesus não fundou uma religião, tá, gente? Ele é um grande avatar da espiritualidade, ele trouxe para a religião ou para a espiritualidade, que é o correto, determinados apontamentos, que são apontamentos que balizam a própria espiritualidade de Umbanda. Quer fazer bem ao próximo, quer amar o seu semelhante e quer exatamente, dentro desta base de fé e de postura, fazer com que a espiritualidade seja plena e positiva para todas as pessoas. Então nós encontramos dentro da Umbanda, no seu altar, na sua força maior, uma força Oxalá, que é o que determina o que nós temos que seguir dentro de uma religião. Então, dentro da religião, a gente promove sempre a paz, o bem, a harmonia e a elevação, seguindo o princípio básico de amar o seu semelhante. Então, dentro da Umbanda, a gente tem essa característica, e ela é uma religião. Muitas pessoas já classificaram a Umbanda como seita, já classificaram ela como outras situações. Olha, a Umbanda é macumba. Eu, embora entendo que macumba ela é um elemento de percussão, mas macumba também ele vem dentro de um entendimento e pensamento da pessoa em busca de uma feitiçaria, ou dentro de um trabalho espiritual, principalmente de uma maneira de uma conotação muito pejorativa, onde as pessoas buscam o artifício da espiritualidade para manipular forças para prejuízo de alguém. E isso não está dentro do contexto da Umbanda. Olha, eu quero entrar na Umbanda porque eu quero fazer macumba, né? Então não é o sentido da religião. A religião de Umbanda, ela vem com princípios. E o seu princípio básico é o quê? É a harmonização e a evolução do ser humano. Então essa dentro dos seus pilares e dentro do trabalho que a religião pratica, ela tem como fundamentação esse tipo de apontamento, né? A Umbanda tem como meta espiritual a evolução do espírito humano. O que é a evolução do espírito humano? É a pessoa entender a sua jornada, a sua caminhada, né? Evoluir no sentido de que hoje eu sou uma pessoa de uma maneira, amanhã me tornarei uma pessoa ainda melhor. Então não se vive um dia igual ao outro, se vive um dia sempre se aprimorando espiritualmente, mentalmente, entendendo as questões da espiritualidade da própria religião,
entendendo aquilo que ela traz como força. O que ela traz como força? O entendimento através de orixás. Pai Ortiz, mas o que são orixás? Orixás são forças que existem na natureza, que são representadas na natureza. Então, tudo aquilo que você vê na natureza, se você vê uma mata, ali nós temos a representatividade de Oxóssi, os nossos caboclos. As folhas representam o sangue, né? Os frutos, a mesa farta, ela é uma vibração sagrada de Pai Oxóssi. E é uma vibração divina da criação. Então, quando nós olhamos o mar, nós estamos observando que é uma fonte da criação, né, a qual nós temos ali toda uma força vibratória que nós relacionamos à Mãe Iemanjá. Quando nós observamos a água doce das cachoeiras, nós estamos relacionando aquela força da natureza com a nossa divina Mamãe Oxum. Quando nós olhamos o ser humano de maneira positiva, de maneira elevada, nós estamos relacionando a Mãe Euá. Que tudo é uma questão espiritual também, na natureza humana, tá? Quando nós observamos, né, a questão das pedreiras, nós relacionamos das montanhas, nós relacionamos a Xangô. Então, tudo aquilo que nós encontramos na natureza, nós vamos estar sempre relacionando a força orixá, que é o quê? A força que está na criação. Então, os orixás, eles são a forma viva de nós entendermos todo um aspecto da espiritualidade. Aí eu pergunto, aqui ó, é uma caneta de plástico. Pai Ortiz, essa caneta aqui tem Deus. E como é que você responde? Sim, tem Deus. Por quê? São átomos aglutinados. Cada átomo ele vibra, ele pulsa. Se ele vibra, ele pulsa, ele tem vida, ele tem Deus. Não vou adorar a caneta, nem vou adorar o charuto. Mas tudo aquilo que nós estamos observando tem Deus. E todas as forças e tudo aquilo que está relacionado à natureza, nós encontramos a força da criação e a força de orixá. Então o orixá está em tudo, está na roupa que você veste, está no outro ser humano. E quando nós temos essa visão dentro da espiritualidade, a gente se envolve e respeita tudo aquilo que está ao nosso redor. Então é uma relação de interpretação. Olha, você nasceu em um dia, em uma hora, em um determinado momento. A vibração planetária, que existe essa conjunção planetária, ela determina aquilo que você é enquanto ser humano, determina os seus desafios, a sua maneira de agir. A gente encontra isso daí muito nos signos, né? Você encontra, relaciona o dia, a hora que você nasceu com a sua personalidade. Então isso está muito relacionado à força planetária, que são regências dos nossos orixás. Vou passar aí mais um organograma dos orixás, ó. São as forças dos nossos orixás, dentro desse organograma, aonde nós entendemos que cada orixá está relacionado a uma vibração planetária, portanto, nos influencia diretamente. O que isso tem a ver? Tem a ver com a nossa evolução e com os nossos desafios. Tá? E isso daí promove o quê? Promove tudo aquilo que nós precisamos entender sobre a espiritualidade, sobre os planos espirituais. Existem planos espirituais ao nosso redor, que nós atuamos através desses planos com nossos guias, com os nossos mentores, com as nossas vibrações espirituais que estão à direita e à esquerda, sempre entendendo que tudo que está no nosso campo mediúnico vai estar relacionado ao nosso alto, ao nosso embaixo, à nossa esquerda e à nossa direita. Então, a Umbanda ela tem essa questão. Tá? O que eu vou buscar na Umbanda? Vou buscar essa evolução
e essa interpretação positiva sobre a espiritualidade. Na Umbanda não alimentamos negativismos e respeitamos todas as formas de manifestação religiosa. Estamos aí com o nosso gato miando, né? Os nossos gatos fazem parte da nossa rotina de trabalho também. Então, assim, respeitamos todas as vertentes espirituais, religiosas, lembrando que cada religião é uma forma de entender Deus. Então é importante a gente ter essa relação de interpretação, de entendimento, né? Estou aqui com um gatinho aqui miando aqui, faz parte da aula, tá, gente? Então, assim, esta forma interpretativa de respeitar todas as manifestações religiosas, isso faz parte do entendimento daquilo que nós somos enquanto religiosos de Umbanda. Lembrando que a Umbanda, tudo que existe em outras religiões, você vai encontrar na Umbanda. Porque a Umbanda ela é uma grande síntese da espiritualidade, né? Então tudo isso daí a gente encontra dentro da religião de Umbanda e aquilo que, olha, eu quero entrar na Umbanda, o que eu preciso saber? Você precisa saber que é uma religião e que ela tem todo um trabalho relacionado ao aspecto mediúnico. Ela é uma religião de cunho mediúnico, né? Nós trabalhamos através de manifestações espirituais. Nem todos os médiuns vão estar manifestando a sua espiritualidade de incorporação, mas existem outras formas de mediunidade que, embora não sejam tão citadas dentro da religião de Umbanda, mas existe. A própria psicografia existe dentro da religião de Umbanda, né? Temos aí pessoas que têm a questão da clarividência, da vidência, né? Que também está relacionada à Umbanda, né? Então, assim, essas situações espirituais e mediúnicas são trabalhadas e desenvolvidas dentro da espiritualidade de Umbanda, a qual as pessoas recorrem à religião para entender a sua espiritualidade e o seu caminho religioso. Então a Umbanda ela tem essa questão. Ah, Pai Ortiz, mas eu fui lá no terreiro e fui em busca de fazer um trabalho para aquele meu amigo que está na mesma empresa e eu quero derrubar ele. Isso não faz parte da Umbanda. Tá bem? Você trazer prejuízo a alguém que está ao seu lado caminhando na questão evolutiva, isso não faz parte da Umbanda. Olha, aquela pessoa é meu inimigo. A Umbanda não tem essa característica de atuar sobre as pessoas negativamente, tá? Ah, a pessoa trouxe prejuízo para você, você não vai acender vela ou pedir, principalmente que as pessoas costumam fazer, eu vou pedir para Exu prejudicar aquela pessoa. Não, isso não existe. Então são coisas que você, ao entrar na Umbanda, você tem que entender, tá bem? A Umbanda ela te traz determinadas proteções. Como eu falei, a pessoa pensou em você de uma forma ruim. A pessoa ela emite ondas vibratórias. Se você tiver com a mesma afinidade vibratória daquela pessoa, ou com aquele negócio, com raiva da pessoa, você recebe aquele impacto em você. E de que maneira que você corta esse impacto negativo? É você se espiritualizando e você entendendo que aquele ser humano, ele está dentro de um padrão vibratório diferente do seu. E que você não tem que entrar dentro da mesma ação vibratória que ele. Então você tem que promover o quê? Desejar àquele irmão coisas positivas. É difícil, mas esse é o caminho que a religião indica. Entrega na mão de Deus, como é citado, inclusive em várias outras denominações espirituais religiosas, também existe dentro da Umbanda, tá? Então, a Umbanda não realiza amarração, que é a submissão sexual, né? Amarração, ela é submissão sexual. Não existe amarração dentro da Umbanda, tá? Se alguém pratica esse tipo de ato, é uma pessoa que está totalmente fora do contexto religioso, tá bem? Então, coisas que você tem que entender quando você entra dentro de um terreiro.
O porquê que você está entrando dentro desse terreiro. O que te levou a entrar dentro da Umbanda, se não louvar a Deus, os orixás, e se espiritualizar e se elevar. Porque esse é o grande caminho para você, meu irmão, minha irmã, que busca a espiritualidade de Umbanda. E a espiritualidade de Umbanda, ela é uma coisa bacana que a gente sabe que a Umbanda ela atende nas questões da psicologia mais que o SUS. É a única religião que você vai ver um espírito manifestado direcionando a sua vida, te dando explicações de como é que você tem que agir para que você possa se tornar uma pessoa melhor. Isso é um trabalho de psicologia. Os nossos guias, eles fazem o que a gente chama de reprogramação mental. Tira você do negativismo e traz você para o positivismo. Porque essa é a tarefa da espiritualidade. Tirar você da maneira, eu digo, infante de agir, para se tornar uma pessoa racional e que vai levar a conduta da espiritualidade de uma maneira ímpar e importante para que você evolua enquanto ser humano. E qual que é a grande força da espiritualidade de Umbanda? Ela vai estar sempre indicando o bem, a fé, para que você possa superar todos os obstáculos que existem. Eu busquei a Umbanda, eu estou querendo buscar a Umbanda porque eu tenho dificuldades com a minha família, eu tenho dificuldades dentro do meu trabalho, eu tenho dificuldades comigo mesmo, eu tenho dificuldades de entender o universo espiritual que está ao meu redor. E a Umbanda vai te dar esse direcionamento, vai te dar essa explicação e vai te dar essa base para que você realmente atinja todos os seus objetivos. E atingimos os nossos objetivos de uma maneira positiva, desejando bem ao nosso semelhante e vivendo de uma maneira tranquila. Então a Umbanda ela traz muitas coisas importantes. Então, como eu falei, primeiro, a Umbanda é uma religião. Segundo, a Umbanda acredita em um único Criador. A Umbanda surge através de pilares, como eu já citei, indígena, africano, espiritismo, catolicismo popular, entre outras, porque a Umbanda é uma grande síntese. Quarto, a Umbanda tem como meta espiritual a evolução do espírito humano, que isso daí é um fundamento básico e importante. A Umbanda de raiz, através dos assentamentos, né? Ele traz o que? O fortalecimento do médium. Então a Umbanda ela se baseia o quê? Em elementos que são trabalhados, ali é feito assentamentos de orixá, é feito assentamento de Exu, vibração dos nossos guias, para que o médium tenha toda uma sustentação de trabalho para poder atuar dentro da espiritualidade. Sexto, a Umbanda não alimenta o negativismo. Sétimo, a Umbanda não aplica nenhum tipo de aspecto de negatividade. Então, estas referências, elas vão fazer com que você, que está querendo entrar na Umbanda, entenda se aquele lugar que você foi, ele atende esses requisitos, você está em um bom caminho, tá bem? Estudar a Umbanda. Estudar a Umbanda, ela é dentro de um contexto de você encontrar qual que é a vertente que você quer fundamentar as suas forças. Olha, Pai Otis, mas o que é vertente? Vertente o quê? São agrupamentos de interpretação da própria espiritualidade de Umbanda, e esses agrupamentos, cada um tem uma maneira de fundamentar as suas forças. Dentro da Umbanda tradicional, nós temos aí duas literaturas que estão aí para que você possa entender. Tem um livro de ouro da Umbanda, né, que está aí, vai aparecer para você a imagem, e temos Exu, a mão esquerda do Criador, que vai aparecer sua imagem, e em breve o livro de magia, que também está aparecendo aí, que vocês vão estar aí entendendo um pouco o aspecto da espiritualidade, que a Umbanda ela é toda magia, né? Volto a falar,
uma coisa que eu já falei em outras aulas. A maior magia que existe dentro da Umbanda é o ponto riscado dos nossos guias. Tá bem? Então você que está entrando na Umbanda, você que está na Umbanda, você que quer conhecer a Umbanda, esses são os princípios básicos do nosso trabalho e que você possa entender, interpretar e seguir. E, como eu sempre falo, você querendo entender um pouco mais do nosso trabalho, da nossa tarefa, é só mandar uma mensagem aqui, mesmo aqui no próprio YouTube, ou mande a sua mensagem pelo número do WhatsApp que vai aparecer aí na tela. Entre em contato, fale conosco, para que você possa entender e interagir conosco e fazer com que a sua interpretação sobre a própria espiritualidade de Umbanda seja plena, para que você possa seguir o seu caminho em paz e sempre evoluindo. Saravá Umbanda.